Obviamente que para nós aprendermos como dividir de fato vozes e compreender todo esse emaranhado de elementos que permeia a pauta musical e para depois aplicarmos, a gente tem que estudar, né? São muitos elementos que nós precisamos compreender como funciona e depois você poder pegar uma música qualquer e transformar isso numa divisão de voz, ou seja, entre vozes femininas ou vozes masculinas, ou um grupo completo com misto, né, com voz masculina e voz feminina. Você precisa estudar. Então eu coloquei aqui no quadro alguns elementos que são importantes para o entendimento de uma pauta musical, né? Quando a gente fala de divisão de voz profissional, a divisão técnica profissional, é porque você precisa de usar elementos de pauta. Não tem como você compreender os sons, divisão e escrita dos sons, sem você entender pauta musical. Algumas pessoas insistem em tentar aprender, querer fazer, aprender não, né? Querer fazer sem aprender. Não tem como, é impossível, tem que estudar. É difícil, é trabalhoso, tem muitos detalhes, mas não tem jeito. Por isso que músicos são poucos músicos, né? E a gente vai aprimorando a cada dia. Observa, aqui eu coloquei alguns elementos que alguns alunos, pessoas que são meus alunos aí sabem que isso aqui faz parte logo do início, né, do nosso estudo. Elementos de notação musical são os elementos que você usa para escrever a pauta musical. Aqui você tem, pelo menos você tem que entender, né, esses poucos elementos aqui. Eu listei 6, que são os mais usados, né? Pauta, clave, notas, valores, que são as figurinhas, sinais de alteração e sinais de repetição. Tem outros, sinais de intensidade, tem outras coisas mais. Depois que você toma conhecimento desses elementos, então você parte para compreender como funciona isso no decorrer de uma escrita, né? Até você chegar nessa escrita, nesse resultado que nós temos aqui, olha, eu novamente criei uma outra situação hoje, eu criei agora há pouco para fazer, especialmente para postar esse vídeo aqui, esses vídeos, e acabei de criar agora, e fiz aqui uma melodia relativamente fácil, né? Usual, tá? Não é aquela melodia de estudo, de exercício, mas eu fiz aqui uma melodia simples, com a análise separada das vozes. É óbvio que quando nós escrevemos para passar para um coro, para um coral, você tem a possibilidade de passar cada voz separada para cada um, e as pessoas, quando não leem partitura, você tem que traduzir isso e passar, como nós falamos no jargão musical, passar na orelha, né? De modo que a pessoa possa ouvir, pegar no ouvido o que você passa, mas você vai ter que traduzir. Primeiro você tem que escrever, analisar, para depois passar para a pessoa. E é isso que os regentes fazem, os maestros fazem, quando não tem um coro com pessoas, né, formado com pessoas profissionais. Então, para você pegar esses elementos de notação musical, você precisa estudar separadamente um por um, e depois compreender através de exercícios simples. Você vai conduzindo alguns exercícios que nós passamos, né, para os alunos, para eles até chegar nesse ponto aqui demora um pouco. Mas quando você chegar aqui, você começa a compreender as melodias, como funciona. E aí você, usando a referência do piano ou de um instrumento, né, que tenha um som afinado, você vai ajustar os sons e passar para as pessoas. Então, aqui eu tenho a melodia. Eu posso considerar aqui 2 contraltos, né? Um dueto de contralto, porque nós estamos escrevendo aqui na região baixa. Dá para você fazer tranquilamente com contralto aqui, mas você pode também usar um soprano para fazer esse daqui que sobe um pouquinho mais, e o contralto fazer esse aqui de baixo.